Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Design da Liderança. Hoje eu tô com uma convidada aqui que é uma grande inspiração minha de carreira, Letícia Pires, que eu tenho a honra de receber aqui hoje no nosso podcast. E eu vou abrir agora para ela se apresentar. Lê, fica super à vontade. Carol, oi galera. Obrigada, Carol, pelo convite e por essa apresentação querida. Bom, vou me apresentar. Eu sou Letícia, sou designer e agora eu estou na liderança do time de design da Cora. São serviços financeiros e de gestão de negócios para pequenas empresas brasileiras. Muita gente acompanhou e me conhece às vezes de um período muito grande que eu passei pelo quinto andar. Mas, enfim, por passagens tanto por startups, teve um momento, né, da minha carreira que eu foquei na atuação interna, né, dessas empresas de tecnologia, mas tenho passagens por empresas de mídia, sou formada em desenho industrial, então eu também fiz muita coisa impressa muitos anos atrás, mas desde 2014 eu tô no universo de tecnologia e outro dia eu tava tentando fazer conta, desde 2017 eu tenho atuado também na gestão e na liderança dos times de design, né, que enfim, acabo ficando à frente desse papel. É um assunto, um tema que eu gosto muito e acabo facilitando 2 cursos pela Aprender. E eu faço isso muito porque eu quero continuar estudando. É muito longe de eu achar que eu sou muito experiente, que eu tenha as respostas. Eu acho que eu faço os cursos justamente para ter mais pessoas, grupos de estudos, né? Mais pessoas que estão interessadas no assunto que eu possa trocar e que eu possa continuar estudando. E, enfim, sou só uma millennium. Eu tico todos os checkbox do Millennium que mora num centro urbano brasileiro. Enfim, tenho gostos comuns, sou uma mulher comum, 41 anos, mãe da Estela, filha, irmã, esposa e amiga de algumas pessoas. Bom, Lê, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada pela apresentação. Me identifiquei muito com isso de dar aula para poder fazer grupo de estudos, porque a gente fica estudando várias coisas, a gente quer conversar com alguém, né? Então a gente vai e volta uma turma e chama uma galera para estudar com a gente. Maravilhosa. Bom, Lê, eu queria falar hoje contigo sobre um tema que eu acho que é muito assim, conversado com quem principalmente está começando a carreira. A gente tem pouca referência de design em alto nível, assim, de ou diretoria e tudo mais. E acho que quando alguém que está começando olha para o alto, tem uma visão muito de conto de fadas sobre o que é essa cadeira, o que essa pessoa faz, até às vezes de não nem entender como é que ela atua no dia a dia, né? E queria muito que você conversasse e trouxesse um pouco do teu ponto de vista. E, primeiro, como foi chegar até lá, quando você olha em retrospecto, e o que essa cadeira faz? Qual que é o teu papel hoje de design dentro de um alto nível executivo de uma corporação? Nossa, eu não sei nem se eu sei responder com precisão. Provavelmente não, mas eu acho que isso também é reflexo de uma coisa que a gente tem que admitir pra gente mesmo. Parece que não, mas design fora do mercado criativo é uma coisa muito recente. Então, mesmo na minha carreira, se eu pensar na minha formação, desde a minha formação, eu tenho 20 anos de formada, e quase 20. Eu entrei na faculdade com 17 para 18, então, se considerar a faculdade, dá uns 20 anos, se considerar ser formada em desenho industrial, aí um tiquinho menos. E aí eu lembro muito que, assim, tudo que eu já fiz na minha carreira, eu não conseguia projetar quando eu estava estudando, né. Quando eu estava estudando para isso, óbvio que já tinha um mercado de design. Entrei na faculdade, inclusive, garantindo para os meus pais que eu ia ter emprego, porque eu ia ser uma adulta funcional. Pagar minhas contas, que, né, era uma preocupação. Tipo: "Você vai fazer arte? Que é isso?". "Não, é desenho industrial, não é arte". Enfim, mas o mercado era muito diferente. E aí eu acho que a gente, às vezes, está nessa microbolha e achando: "Ah, nossa, mas isso tem mais de 10 anos". Mas 10 anos é muito pouco, né. Assim, o mercado de tecnologia
no Brasil que abriu muitas portas e fez a gente hoje é comum a gente falar, né, se um amigo designer fala que trabalha num banco, se um amigo designer fala: "Trabalho numa empresa de logística", o outro fala: "Trabalho numa empresa de delivery", né, assim, comum. Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado como designer, não era nada comum. A gente pode pegar o, sei lá, o Itaú, que tem designers há muito tempo, né, é uma empresa que tem mais anos no Brasil e que sempre foi referência, mas não no volume de designers que tem hoje, nas funções que a gente tem em relação ao business. Esse relacionamento, ele é muito novo. Talvez a gente tivesse ali designers que trabalhavam na parte do branding, da comunicação, mas esse tanto de gente de design em muitos mercados, isso é muito recente. Então acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em: "Ah, parece uma fantasia", é porque é um pouco fantasioso mesmo, é muito pouco estabelecido ainda, é muito novo. Então todo mundo que está ocupando algum cargo, e vai subindo nos organogramas das empresas, muitas vezes está fazendo pela primeira vez para si e para a empresa. Pode ser que não tenha tido outra pessoa naquela cadeira, aquela cadeira é a primeira vez que alguém ocupa, que ela é desenhada, então tem muita coisa sendo definida. Então eu acho que a gente tem que olhar para isso por esse primeiro ponto, que é tudo muito novo e pouco estabelecido. Acho que às vezes a gente perde essa perspectiva e acha que está tudo muito consolidado, porque a gente tem vários títulos, a gente agora está em muitos lugares, a gente vê times em muitos lugares, isso é ótimo, acho que é uma ótima notícia para os designers, ampliou muito o nosso mercado de trabalho, nossa atuação, onde a gente pode construir coisas com a nossa lente e abordagem, como é que negócios, valoriza essa lente, então, acho que é uma boa notícia, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que é muito incipiente. E sendo incipiente é muito empírico. Você vai fazendo, você vai testando, você vai definindo. Para ser mais pragmática nessa resposta, eu posso falar de uma outra coisa que eu penso quando você me pergunta isso, que é eu entendo esses cargos em que a gente vai, para uma responsabilidade executiva, a gente tem ali responsabilidades de representar a disciplina, representar o time, levar os resultados e, assim, não só resultados de métrica, a gente tem que falar muito do impacto de design, que essa sempre foi uma dificuldade. A gente hoje consegue associar muitas coisas que a gente faz a métricas de negócios. Eu entendo que o design não dá para metrificar 100%. Tem partes de percepção, experiência, de abordagem com o cliente, de visão de futuro, posicionamento da visão do seu produto. E sim, a gente com certeza faz um esforço enorme para demonstrar como é que isso traz resultado, mas para mim a articulação de design, tem muito a ver com o input. E uma vez que você está nessas cadeiras, você tem que fazer essa ponte, por que que essa empresa contratou esses designers todos, tem um time de design, por que que faz sentido ter esse time de design e o que que a gente faz. Eu sempre brinco, que é um pouco radical da minha parte, mas eu sempre brinco que quem tem que saber de design são os designers, a gente nossa categoria, vou colocar assim, vou me permitir colocar que eu pertenço a esse grupo, eu acho que de vez em quando a gente dá uma chorada, assim, porque a gente conseguiu entrar nesses mercados, mas a gente se sente ainda meio patinho feio. "Ah, mas ninguém entende o que eu faço". E para mim esse chororô é uma novela já de 10 anos, sabe. E eu ainda vejo um pouco esse dilema, assim, esse pequeno sofrimento. E eu acho que por mais que você esteja trabalhando em empresas que já incorporaram os designers, os times de design, já tem o que a gente chama de maturidade, ainda assim, não é obrigação de ninguém saber o que é design que não sejam os designers. Então, também é obrigação nossa, todos os dias, todos os designers, independente da cadeira, não só diretores, executivos, head, deveriam pensar assim, todo designer que tem que tá trabalhando em algum lugar, precisa ter muito claro e conseguir responder o impacto do que está fazendo. E aí para mim mas quando você está nessas cadeiras é uma responsabilidade sua, você o tempo todo conseguir demonstrar
o impacto do seu time, o que que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo e o que que a gente está buscando no que a gente está fazendo. A outra coisa também que eu entendo é puxar direcionamento de produto. O que que é esse produto, como é que ele vai ser no futuro, o que que ele oferece de proposta de valor para os nossos clientes. Então, quando você também está numa cadeira maior, você é mais exigido em criar a visão desse sistema, porque os produtos hoje são tão complexos que eles não são um pequeno produto, eles são sistemas. Nunca é um aplicativo só, 4, 5 softwares, 4, 5 dispositivos, enfim, 1000 coisas rolando, é tudo ecossistema. Então, quando você também está nessas cadeiras, você também precisa ter, eh, a visualização, posicionar sobre, o que você entende desse ecossistema, como ele vai ser, como ele vai evoluir, ter domínio do que é esse conjunto da obra, que eu acho que talvez seja isso é uma mudança grande de quando você é um SC sênior numa área que vai ser recortada, né, geralmente a gente se organiza nas empresas assim, para ter foco. Então você muitas vezes é um designer sênior de um tema dentro de uma BU, dentro de, né, você tem um recorte, você tem que conectar esse seu recorte ao todo, mas você muitas vezes não é responsável pelo desenho do todo. E quando você está nessas cadeiras, você tem que, orquestrar esse todo para a gente não perder consistência. E um terceiro, vou colocar talvez um terceiro pilar aqui, que é você responsável pela operação, saúde desse time, pelo engajamento desse time, todo mundo tem que ser efetivo, tem que dar resultado, mas esse resultado não é só o que a gente manda para o negócio, o que a gente faz, a qualidade do que a gente faz. É também a saúde desse time, como é que esse time está aprendendo, como é que as pessoas estão se sentindo nesse time, elas estão engajadas. Isso não porque porque eu sou legal, nada disso. Mas é porque uma gestão eu acredito nisso, né, uma gestão eficiente olha para esses lados, essa complexidade, você consegue olhar, você deveria olhar, né, promover segurança psicológica, espaço de troca, as pessoas entenderem que elas estão hoje, em desafios, ninguém tem as respostas de tudo. Fazer produto é fazer um negócio com muita incerteza, muita interdependência, você não sai do ponto A para o B sozinho, com toda a certeza do mundo que é isso que tem que fazer. Você pode sempre se esforçar ao máximo com o repertório técnico, mas se coloca na rua, as pessoas usam, não usa, como usa, então não é um trabalho exatamente óbvio. Esse time precisa também ter esse apoio, né, a gestão tem que ser, eficiente para ter o apoio para essa navegação, que não é exatamente fácil. E aí essa coisa alimenta a eficiência, né, um time saudável vai, eh, entregar resultados, que estão em linha das expectativas. Mas eu acho que eu colocaria um pouco essas 3 caixinhas, quando eu Maravilhoso. é. Como diz no Rio de Janeiro, aulas e palestras. Achei incrível a tudo que você falou. Uma coisa que eu ia trazer, ia ser uma pergunta, mas só para amarrar o que você trouxe, é que eu acho que, conectando com o início lá do que a gente começou a falar, a maior prova dessa ausência de ser uma fábula, de ser uma coisa real e empírica, como você trouxe, é que os pilares que você comentou são coisas que não são completamente descoladas da realidade do dia a dia do designer. Então, olhar com visão de ecossistema, ter preocupação com conectividade do time, olhar para a métrica, tudo isso são coisas que a gente organiza a nossa musculatura enquanto a gente está crescendo ali na cadeira, né? E aí, quando a gente chega nesse nível executivo, a gente vai ganhando repertório, como você falou, de sair de recortes. Mas no fim do dia, acho que sempre tem essa expectativa de que quando eu chegar lá eu vou saber tudo o que eu preciso saber. E não é verdade. Você está exercitando e Então vivendo isso sempre, né? Tipo, é uma soma. eu diria que tem essas o jogo vai ficando um pouco mais complexo, porque, né, a Uhum. amplitude aumenta e a complexidade aumenta, mas também você compra riscos maiores. Designer, independente da cadeira que senta num time, não precisa ser uma pessoa sênior, ela tem algumas camadas, ela está representando a si mesmo, mas também sempre é o design.
Quando você fala de um gestor, tá representando aquele time, aquela disciplina, as decisões daquela área. Então, quanto mais também se sobe no organograma, as suas decisões vão ter mais riscos, vão ser mais difíceis, e você vai ser mais chamado a fazer decisões. Eu acho que todo mundo faz decisões em alguma escala, mas quanto mais também você vai, você não tem mais saída de fugir de uma outra decisão, eh, que às vezes, em alguns momentos, a gente pode fazer decisões um pouco mais, no coletivo, no grupo, né. Ó, de novo, um designer num squad, ele também toma decisões, mas ele também pode se apoiar um pouco ali aos colegas que estão olhando para aquele mesmo problema. Eh, Quando você vai se distanciando desse trabalho, você também se distancia um pouco do trabalho de time. Claro que tem um trabalho de pares, né, sempre tem, eh, um equivalente, pares de outras disciplinas que estão ali, e que a gente toma decisões juntos também, mas você tem que assumir mais risco, você tem que tomar mais à frente. Você é menos permitido Uhum. a e aí você também tem que assumir essas responsabilidades, né, porque você vai tomar decisões que às vezes não são as decisões mais fáceis, são as mais claras para as pessoas, então, eu acho que tem alguns conflitos, que você vai ter que bancar a responsabilidade e seu nome vai estar lá, e é isso aí. É Sim. parte do job, como o povo fala. Você vai ter que assumir, o risco dessas decisões e lidar com as consequências dela, Sim. menos do jeito compartilhado, fica mais dentro do seu nome, assim, da sua cara, do você que foi a emissora daquela notícia, enfim, é um pouco por aí. E vou pegar bem nessa ferida aí pra gente puxar um papo que é horrível, porém não aguentamos mais falar sobre ela. Terrível. Não queremos falar mais sobre ela, mas precisamos falar sobre ela, que é a famigerada IA. Eu acho que dentro dessa perspectiva toda que você está trazendo, e até pelas notícias aqui, né, hoje estamos no dia 29 de maio, mas esse episódio deve ir, ao ar mais para frente. Mas, no início dessa semana saiu a notícia sobre Microsoft e Uber, que estão segurando um pouco a onda de investimento em IA, porque demitiram um monte de gente e estão gastando muito em token, e estão vendo que esse trade-off talvez não esteja valendo tanto a pena quanto era no momento lá do fogareiro alto de que estava todo mundo falando sobre IA, né. E acho que o impacto nisso para o design veio muito com uma reflexão, né, de será que o designer vai ser reposto pelas IAs, porque agora você tem, ferramentas que criam telas e tudo mais. E acho que essa discussão, ela está muito atrelada à operação, né, te levando para o seu universo. Como que foi, com essa chegada, você nessa cadeira, ponderar com pressão, com certeza você deve ter vivido, de sócios, fundadores que querem colocar isso no dia a dia, e você tendo que fazer esse trade-off entre operacionalização do time, dança de pessoas, como que foi isso para você? Olha, eu acho que ainda está sendo, porque é uma tecnologia também muito recente, assim, não é super recente, eu acho que dependendo da área, o pessoal de dados deve rir quando alguém fala: "Ah, mas isso é muito novo". Mas realmente agora, né, de 23 para cá, quando teve o ChatGPT, tem uma revolução do acesso. Como é que a gente acessa isso? É muito mais friendly. Ontem meu pai estava aqui em casa, fazendo coisas pessoais dele e tal, mas assim, é isso, né. Meu pai programou em DOS, né. Nuvem para ele foi uma coisa mais difícil dele entender do que a inteligência artificial, né, colocar os Uhum, os arquivos na nuvem, ele tinha mais resistência. Mas é uma coisa muito acessível, pelas interfaces que surgiram, né, GPT, o Claude, Gemini, enfim, é muito acessível. Mas isso não significa, eh, que potencial disso não significa que a gente chegou nele ainda, né. Então, assim, tem muita pergunta, tem muita experimentação, tem muita coisa que a gente ainda tem que se organizar. E aí eu acho que a gente parte meio como fazer produto mesmo, tem muita incerteza. Por uhum, onde eu começo? Como eu aposto? Então, assim, em janeiro, eu lembro que fiz um planejamento de algumas dos pilotos que a gente queria construir para ver o impacto na operação.
Porque todo designer já estava usando agora, softwares. Mas é isso, cada um estava no seu universo fazendo experimentações. E a gente precisava dar um salto, tipo, tá, como a gente como chapter tem alguns pilares que isso é estruturado e meio que padronizado mesmo pra gente ganhar como time, não ganhar só no indivíduo. Só que assim, de janeiro pra cá, já já mudou muita coisa do que eu pensava de janeiro pra cá, porque em janeiro era mais incerto ainda. Então assim, com certeza eu programei algumas coisas pra gente se desafiar e construir e aprender construindo, que agora já é diferente no sentido de, teve coisa que a gente tentou, foi experimentou e aí descobriu outro problema. A hipótese era: "Não, tem uma ferramenta aqui que pode ajudar a gente a fazer esse tipo de coisa automatizada, uma carga operacional hoje para os designers e tal, pô, vamos postar". Compramos um negócio, colocamos, foi fácil de configurar, a gente ficou até num momento meio encantado, assim, tipo: "Nossa, pesquisa automatizada, a gente vai colocar lá, as pessoas podem fazer isso, uma coisa de discovery contínuo, descoberta contínua e tal", a gente ficou super empolgado, e a gente bateu num problema de base, do tipo: putz, mas a gente ainda tem que refinar qual a segmentação que está disponível para conversar com o robô. Então, tal assunto gera engajamento, tal assunto as pessoas ignoram. Enfim, Uhum. então, a gente está numa fase ainda muito descobrindo, testando, descobrindo, vendo e medindo para a gente não ficar tão cego de porque eu acho que tem horas que a gente só tá animado, tipo: "Nossa, Sim, o potencial desse negócio, o negócio vai fazer tudo pra mim". E aí, qual foi a efetividade desse momento, que coisas a gente pode refinar, porque a gente fez uma aposta muito genérica, a gente pode refinar mais e aí vai dar mais certo, vai ter mais resultado, mas eu entendo o que isso a gente ainda tá descobrindo. Tem muitas coisas que já estão se estabelecendo de um jeito muito rápido. Por exemplo, a parte toda de como é que eu converso com a engenharia, tá muito mais dinâmica, né. uhum, O PRD pra lá e pra cá. E isso é meio impressionante. Agora também a gente acabou de fazer um plugin, para o Figma pra content. A gente fez também, uma skill para taguear. Então assim, coisas que são muito operacionais, cara, isso é uma maravilha, né. Elas têm tirado uma carga sim, claro, tudo precisa de revisão e, de certa maneira, eu tenho algumas críticas de que a gente não sei, às vezes eu sinto que a gente está um pouco enganado, mas aí a minha parte de análise crítica como pessoa usando essa tecnologia, né. Eu fico pensando em que às vezes a gente gera tanta coisa que dá uma falsa sensação de efetividade e produtividade. Às vezes eu me irrito, tipo, para fazer uma coisa ele gera 40.000 não vou ler 40.000 parágrafos querido, aí só desculpa, formatação, eu quero só uma tabela para visualização rápida desse assunto. Eu que falei ali no comando e tudo mais, eh, mas para mim eu penso um pouco nisso e penso um pouquinho também sobre, eventualmente, a gente tá tão encantado que esse negócio faz tanta coisa e tanta coisa legal e tá evoluindo tão rápido, que às vezes a gente deixa passar, e aí tem essa coisa meio AI slopes, que às vezes a gente deixa passar ou não revisa, porque é isso, a produção é tão grande que a gente não tá dando vazão. Minha crítica sobre uhum, o meu me o a os meus experimentos próprios, tá, não tô falando de ninguém, tô falando do que eu analiso. Às vezes eu tô produzindo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, só que eu não tenho esse tempo pra revisão, e aí a gente acaba sendo meio slop, né, eu acho que essa é a melhor palavra, assim, de não ser tão rígido nas revisões, eu acho que qualidade vai ser um tema muito importante na tecnologia de AI para o design. Eh, uhum, e não tô falando só de craft não, tô falando de qualidade em todos os aspectos, assim, desde coisas muito fundamentais, que é cara, a marca da empresa tá correta na apresentação? Porque às vezes, isso não é tão importante, né. Olha só, o negócio fez uma tabela, gerou um estudo, pegou todos os dados que eu não conseguia pegar e plugar, né, eu precisava de 3 pessoas de dados antes, já fizeram uma ferramentinha que eu consigo plugar ali e ela já traz a segmentação da minha base. Isso é muito legal e abre um espaço
gigantesco. Acho que não só de autonomia, rapidez, de que a gente vai fazer e também, né, custo da gente fazer muito mais produto, com muito mais rapidez e colocar na mão do cliente, e essa proposta de valor ser legal para o cliente, entregar soluções mais rápidas e mais efetivas. Então, eu vejo com empolgação, mas eu também acho que a gente precisa sempre criticar o momento que a gente está. De certa maneira, eu acho que a gente está num momento que a gente está tão encantado com esse negócio, não está falando tanto de qualidade, pensando no humano no loop, como tem algumas, teses aí, como é que é a carga da coisa também, né. Eu acho que a gente está falando muito dos ganhos, e aí eu acho que tem alguns debates que a gente pode falar sobre, tá bom, como é que a gente também dá conta, de colocar qualidade e tudo mais. Mas eu sou otimista, eu acho que para mim design tem uma carga técnica enorme, a gente entrega muita coisa técnica, mas o valor do design, o grande valor do design tá na abordagem. Então para mim, elas vêm para potencializar isso. Uhum, Se eu tenho essa abordagem de olhar a necessidade das pessoas, conectar com uma visão de produto, de proposta para elas, eh e eu vou ganhar até mais autonomia e rapidez para construir essas soluções, me parece um mundo legal. Qual o uhum, impacto disso nas organizações, empregos, não sei. E aí eu acho que é um uhum, debate de sociedades, não é um debate só de cada universo. Então, assim, é complexo, é complexo. Eu acho que não uhum, resposta, né, é um sistema complexo. Por um lado, eu sou otimista no sentido de realmente é uma maravilha, tem umas coisas que você olha e você fala assim: "Meu Deus, ele fez isso". Às vezes eu me sinto meio uma criança, assim, encantada, tipo: "Caraca, olha o que ele fez, eu só pedi assim, assim, assado". E tem horas que também isso, né, clica alguns humores, tipo: "Ai meu Deus, tá longo demais, ai não foi isso que pedi". E aí tem uma adaptação. Por exemplo, eu estava ouvindo um podcast sobre outros universos, outros mercados que eu não tenho experiência. Mas assim, o potencial de AI para o mercado de saúde, exame, imagina, se todo mundo puder ter informações muito personalizadas, se a gente puder fazer mais exames em mais pessoas do mundo, de um jeito mais barato, todas essas coisas eu acho que é um futuro muito legal para a gente pensar. Vai ter impacto que a gente vai usar a lógica e vai falar: "Putz, isso aqui não vai ser legal", e vai ter impacto que eu acho que a gente nem consegue prever, porque tá tudo muito, eh, acho que ainda tem um pouco essa abstração, que é muito difícil prever que impacto real dessas coisas todas, né. As coisas estão andando muito, muito rápidas, também fica difícil, parece que a gente uma não tem mais um espaço de tempo razoável para a gente ver esses efeitos então para mim tem muitos dilemas, não é só feliz e animado. Tem um lado super animado, disso tudo, porque eu acho que tem potenciais muito interessantes, assim, tecnologias novas, eu acho que é uma coisa intrínseca do desenvolvimento humano, a gente gera coisas novas, mas eu acho também que a gente não tem 100%. Eu tenho certeza que 100% dos impactos não serão positivos, porque tudo é assim na vida. com certeza. A gente gera coisas interessantes e também fricções, né, acontece para os 2 lados, né. Vão ter áreas com prejuízo, coisas vão deixar de existir, enfim, aí como é que a gente se adapta a uma coisa que está andando tão rápido? Acho que é um desafio real, assim, do mundo contemporâneo, pós-moderno, não sei o que que a gente está usando de termo mais. É, o mundo líquido, vamos lá. Então, assim, eu não consigo eu queria te dar uma resposta um pouco mais pragmática, eu fui embora, mas eu não co eu tô perturbada nesse nível, assim, sabe, Sim, perturbada sim. uma confusão de sentimentos, assim. Eu acho que no lado pragmático, para mim é mais sobre: "Senta aí, teste, experimenta, olha, tem tantas possibilidades para o meu time, para a operação desse time, para aumentar o impacto desse time, para a gente colocar coisa na rua para o cliente, XPTO". Mas eu não consigo deixar de pensar nesse cenário macro sobre essa tecnologia, Sim, né, sim. e os aspectos também desse impacto em sociedade, não só nos mercados. Parece que esse assunto cruza tantas esferas, assim,
que é isso, muitas vezes eu me perco. Eu acho que na tua posição, que você comentou, tipo, como diretora e como papel de influência, que a gente estava falando antes, cara, a sua responsabilidade sobre isso é gigante. É uma coisa é um PD que está começando querer usar AI para testar, outra é você definir que AI vai ser uma definição de estrutura do time de trabalho operacional. Então, eu acho que essa sua preocupação desse cruzamento de informações é super importante, porque vai ser um pouco o tom que você vai dar para aquele pequeno ecossistema que você está lidando e para o mercado também, porque se posicionar também é para fora. E assim, acho que é isso, né, com uma sorte de estar na Cora, porque toda a diretoria, todo o C-level, tem dado muito espaço e essa lente de experimentação. Então a gente está com muita autonomia de fazer muita coisa, simplesmente para aprender, olhar e falar: "Ah, isso aqui tem valor, isso é bom para aqui, não é tão bom ainda", ou eu não consegui construir de um jeito que, fosse efetivo. Então, para mim tem esse lado, eu tô na né, uma sorte de estar numa Uhum, organização tá permitindo isso e que tá dando suporte. Então, assim, a gente pode usar um monte de ferramenta. A gente tem cursos do tipo, cursos internos, time de dados, engenharia, todo mundo é muito solícito pra gente aprender coisas, tem uma troca muito intensa do colaborativo, o ambiente da Cora, especialmente para a história da AI, porque tá todo mundo empolgado. uhum, A gente apostou em algumas coisas, agora a gente está coletando, resultados pensando na operação no chapter, como eu te falei, todos os designers já estavam ali. Agora a gente está muito mais preocupado e focado com o que são ações coletivas, que padronizações fazem sentido para a gente ter o ganho no grupo, no time como um todo. E aí, agora também a gente está começando a discutir, agora de um jeito um pouco mais concreto, o que que pode ser, o que que pode dar diferença muito grande no futuro bem uhum, próximo. Estilo que a gente quer focar no Q3, porque aí a gente quer ter, eh, quer tentar ter mais que o salto operacional. A gente quer testar algumas coisas, agentes mesmo, fazendo coisas que hoje a gente não é um time super pequenininho, mas a gente é um time enxuto, e tem várias coisas que operacionalmente não dá para fazer. E a gente já está, né, vislumbrando, ai, agentes podiam fazer, a gente podia construir esses agentes. hã, A gente focou muito nessa história de ganho operacional, mas agora a gente também está pensando em como é que automatiza para ter outros ganhos operacionais e de coberturas de processos que hoje a gente não dá conta, uhum. ou gostaria de fazer, e isso é muito custoso. Agora talvez tenha tecnologia para ser feito sem tanto custo, então fica mais realista, né. É isso, tudo isso eu consigo ligar essa chave pragmática e tomar essa decisão. E se eu confesso que muitas vezes, né, quando eu começo a conversar sobre isso, a minha cabeça explode em muitas coisas. Porque eu acho que são muitos aspectos para a gente pensar, eh, são muitas possibilidades, então é animador e assustador ao mesmo tempo e é o que tem para a gente discutir. E eu acho que vale a discussão, assim, pra gente trocar mesmo, Total. é uma fase de aprendizado. Não tem, eh é isso, tem muito potencial e muitas possibilidades. Toda vez que você conversa com alguém, você vê que alguém está usando para uma outra coisa que pode ser tão interessante que você não tinha pensado ainda. Então está num Sim, momento sim. muito efervescente. Eu acho que o conversar e trocar dentro da comunidade, tem sido uma dos caminhos mais interessantes para poder construir conhecimento e tudo mais. Inclusive, esse papo de agora poderia durar mais 2, 3 horas, porque eu adoro conversar com você e você já me trouxe vários insights muito bons. Infelizmente, vamos ter que encerrar. E aí, queria agradecer profundamente. Eu falei isso em vários episódios, mas eu vou falar isso mais uma vez, as pessoas devem me odiar, que é, eu fico muito ansiosa para ouvir o episódio depois que ele fica pronto. Então, quando sai, eu escuto como se eu não tivesse gravado ele. E esse é um dos episódios. Eu tenho vários episódios de podcast da Lê Salvos que eu gosto de ficar ouvindo de coisas e referências. Então, agora eu tenho a honra de dizer que um deles é do meu podcast. Ó. Mas é isso, Lê, Você vou deixar aberto para você fazer a sua despedida. Obrigada pelo convite, foi ótimo te ver de novo. Não vamos demorar tanto, né, pra se dar um Não. oi. A gente é carioca, né, a gente fica marcando de marcar e nunca marca. Pois é, a história do mundo líquido de novo. Eu brinco
com um amigo meu, tem um interesse, não sei se tem agenda, mas enfim, é dilema atual. Queria te agradecer muito, queria te dar parabéns pela iniciativa do podcast, muito legal saber que você está com esse projeto, e agradecer também quem escutar, se for útil para alguém, eu fico feliz. Se alguém quiser continuar conversar, eu estou aí em algumas redes, então também pode me dar um oi. E obrigada novamente. E façam os cursos da Lê, porque vale cada investimentinho que ela é maravilhosa, gente. É isso então. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau, galera.